O derby de hoje acabou com a vitória do Palmeiras, mas faz com que Abel Ferreira tenha muito mais a dar explicações do que Dorival Júnior. É ruim, claro, para o corintiano perder o jogo dentro da Neoquímica Arena. É ruim principalmente porque perdeu por um velho problema. A falta de eficiência. Não é de hoje que a gente chama a atenção disso daqui. Aliás, Dorival Júnior tem falado disso desde o ano passado. Mas o Corinthians, jogando o que está jogando, sei não, hein? O ano começa a ficar promissor para o Corinthians. Inclusive nesse Campeonato Paulista, inclusive se enfrentar o Palmeiras de novo. Vamos falar um pouquinho sobre tudo isso agora no pós-jogo do Salazar. Bora! Fala pessoal, todo mundo vivão por aí? Bom, acabei de sair do Mesa Redonda aqui na TV Gazeta, ao vivo, fomos até 11h30, pegamos todo aquele pós-jogo ao vivo da Neoquímica Arena com repórteres lá no estádio corintiano. Eu estava aqui no estúdio participando do debate, acabou o programa, colei aqui na redação para a gente gravar e falar um pouquinho sobre esse jogo. Falar um pouquinho porque nesta segunda às 10 horas da manhã tem live aqui na Salazar TV, hein? Lembrando, toda segunda e sexta. Portanto, nessa segunda eu quero muito ouvir vocês. Venham para a live às 10 horas da manhã aqui na Salazar TV para a gente falar sobre esse derby e eu quero ouvir a opinião de vocês. Mas não vou embora sem dar o meu pitaco, sem trocar essa ideia aqui com vocês no pós-jogo do Salazar. E resumidamente, gente, para mim é um jogo, um clássico, onde o derrotado tem muito menos a falar do que o vitorioso. Abel Ferreira deu uma série de chiliques, voltou aquele ser Abel da pior versão Abel Ferreira. O Palmeiras hoje teve a pior versão do Abel Ferreira. Um cara extremamente mal educado, grosseiro, indelicado, folgado, enfim, tudo que você pode imaginar de adjetivo na beira do campo. Devidamente expulso do jogo, aplaudiu e reconheceu que houve uma orientação que foi informada aos técnicos de que não poderia mais ficar gesticulando na hora de criticar o árbitro do jogo, e ele bateu palmas de maneira irônica ao Klaus e por isso foi bem expulso. Mas até ali ele já estava abusando com as reclamações durante o jogo, até que demorou para ser advertido, e quando bateu as palmas de maneira irônica, foi muito bem expulso. Ele reclamou de uma falta do André ali, que o árbitro deu, inclusive, marcou a falta, mas ele queria, eu não sei o que ele queria expulsão do André por causa daquele lance, queria cartão por André, uma falta de jogo normal no meio de campo. Enfim, muito bem expulso o Abel Ferreira hoje, e que precisa dar muitas explicações. Porque o Palmeiras não vem jogando bem no ano, na temporada. O Palmeiras vem de fato jogando mal, vem de fato decepcionando. Jogou mal contra o Botafogo, jogou mal contra o Novo Horizontino, conseguiu uma vitória importante contra o Vitória, mas o Palmeiras tem tido, até nos resultados positivos, tem tido dificuldade, à exceção desse jogo contra o Vitória. E a partida hoje do Palmeiras na Neoquímica Arena foi vergonhosa. O Palmeiras venceu o jogo com uma atuação vergonhosa. O Palmeiras jogou absolutamente nada, foi completamente amassado pelo Corinthians o jogo inteiro. O Palmeiras não conseguia atacar, não conseguia incomodar o Corinthians. Não tinha criação no ataque, os atacantes não tinham profundidade e também não conseguiam reter bola. E quando o Corinthians abafava a marcação, a defesa do Palmeiras também não conseguia sair desse abafa. O Palmeiras jogou mal contra o Corinthians, foi completamente dominado. As estratégias de jogo do Abel Ferreira não funcionavam. E olha que ele tem Andréas, Marlon Freitas, Flaco, Vitor Roque, Maurício, enfim, tem bons jogadores, tem laranja para fazer suco ali. Mas aí entra a limitação do próprio técnico do Palmeiras, que eu falo sempre aqui. É um cara que tem a parte mental muito forte, que consegue convencer os seus jogadores a não desistirem, a ano após ano lutarem, manterem concentração, não se renderem durante os jogos. Ele tem essa força mental muito forte. Ele é um cara competitivo, ele faz o time dele ser sempre muito competitivo, quase sempre muito organizado, é muito forte nas bolas aéreas. O Abel é um cara vitorioso e competitivo, com um lado mental muito forte no que diz respeito ao que ele passa ao seu time. Esse é o mérito do Abel Ferreira. Porque, será que ele é um grande técnico? Eu tenho muitas dúvidas. Primeiro porque eu preciso ver o Abel Ferreira em outro lugar. Ele nunca fez sucesso em outro time na vida, só no Palmeiras, quando pegou o Palmeiras numa fase, dentro dessa, talvez a melhor época da história do clube.
Então tenho muitas dúvidas. Isso se mostrou hoje mais uma vez. Como ele foi completamente dominado. E como ele mexeu mal no time, por exemplo, quando ele tirou o Vitor Roque. O Vitor Roque é o único que tentava fazer alguma coisa para reter bola no ataque. A bola mal chegava a ele, ele saca o Vitor Roque para colocar o Luiz. Então assim, um Palmeiras mal, um Abel Ferreira mal no jogo, mal na estratégia. O Palmeiras jogando mal também na Neoquímica Arena, completamente dominado no jogo. O lado corintiano, derrotado no jogo, o que a gente tem para falar do Dorival Júnior? Que armou bem, perdeu o Carrilho, apostou no Matheus Pereira. Para mim, apostou certo, um jogador de passes verticais que tem jogado, que contribui na marcação. Apostou no Breno Bidon, porque o Garro hoje não tem essa condição de titularidade. O Garro hoje entrega menos que o Bidon, com bola, inclusive, e sem bola nem se compara, vem de uma lesão, não está no condicionamento físico ideal ainda, não está no ritmo de jogo ideal ainda. Então o Breno Bidon, ele tem feito sim melhores jogos que o Garro na posição do Garro. E você tem um André despontando. O André hoje, para mim, olha, Breno Bidon e André, os dois meninos do Terrão, hoje os melhores em campo, sem nenhuma dúvida, na minha opinião. Diz aí o que vocês acham. O que jogou o André numa personalidade. Falha em um momento ou outro, uma tomada de decisão. Enfim, faz parte. Claro que tivemos lances que o André errou no jogo, até em lances importantes, faz parte. Mas jogou numa personalidade, numa confiança, num meio de campo contra grandes jogadores que chamou muito a minha atenção. Breno Bidon também participativo, com bola, chamando para si, sofrendo muita falta, né, sendo caçado em muitos momentos e atrás ajudando uma barbaridade. Um lance de contra-ataque do Palmeiras, não lembro qual jogador do Palmeiras que chega ali no lado esquerdo da área do Corinthians para finalizar, o Breno Bidon vem naquele contra-ataque, corre atrás, chega no carrinho e trava o chute de uma maneira impressionante. Então assim, para quem falava que o Breno Bidon não tinha corpo, não tem físico, não serve para jogo grande, para jogo pegado, é uma balela gigantesca isso. Extremamente técnico, produtivo, ajuda na transição, ajuda na criação, joga muita bola, caçado dentro de campo, e o que ele ajudou na marcação hoje foi um absurdo. Então, para mim, Breno Bidon e André, os dois melhores jogadores em campo de Corinthians e de Palmeiras, para mim, de maneira indiscutível. O Carlos Miguel, ele ganhou o prêmio de melhor jogador em campo. Tenho lá minhas dúvidas. Foi bem o Carlos Miguel? Ele cometeu um pênalti no jogo. Tudo bem, a bola não entrou lá por uma questão, a gente já vai falar aqui, mas cometeu um pênalti, saiu mal, ele já estava fora antes mesmo da batida, ele muito mais alto que todo mundo, ele vai atrasado, comete um pênalti. Depois ele fez defesas importantes, foi muito exigido porque o Corinthians foi muito melhor que o Palmeiras. O Corinthians criou um volume de jogo muito grande, chegou muitas vezes ao gol do Carlos Miguel, mas o Carlos Miguel fez algum milagre? Fez alguma defesa impossível? Fez alguma defesa cara a cara? Ele fez defesas que se ele toma o gol é frango. Se ele toma o gol é frango. Então ele foi muito, ele acabou participando muito do jogo porque a bola chegou muito ao gol dele. E ele foi lá e defendeu as bolas, espalmou todas, não teve coragem em encaixar nenhuma, não fez nenhum milagre, e se tomasse um daqueles gols ali seria falha. E fez um pênalti. Então eu discordo completamente dessa ideia de que ele foi o melhor jogador em campo, porque não teve nenhuma grande defesa decisiva a esse ponto. Agora, cara, não tem nada para falar do Dorival Júnior. O Dorival Júnior repetiu a estratégia que ele fez contra o Flamengo. Marcação lá em cima a partir do apito inicial, um abafa muito forte, e aí uma criação de volume com bola, que o Palmeiras sem bola não é nem que conseguia ser eficiente na defesa. Não, o Corinthians pressionava lá em cima, com ímpeto físico, com uma confiança elevada, com o apoio do seu torcedor, e fez aquilo ali um inferno para o Palmeiras. O ambiente como um todo, a torcida, a participação, e fez daquilo um inferno. O Corinthians jogou bem, a estratégia foi bem executada. O que faltou? O gol. Problema, que o Dorival falou lá na Vila Belmiro, estamos tendo o mesmo problema, o roteiro do ano passado, já sofremos muito com isso, e é verdade. Já sofreu muito com isso e sofreu de novo hoje. Logo no primeiro tempo tem o Memphis Depay cruzando o Yuri, cabeceando para fora, uma bola que estava para ter marcado o gol. Tem o lance do Yuri ali, que ele recebe do Memphis, joga para a direita para bater, é travado. Tem o pênalti que já vou falar, que o Memphis perde. O segundo tempo, tem chute do Memphis de fora, tem cruzamento, cabeçada, tem escanteio, cabeçada mais perto ali, é quase a queima-roupa. Enfim,
Corinthians teve volume, posse de bola, ocupou o campo de ataque, pressionou, fez marcação alta, pressionou lá em cima, criou chances de gol, chutou no gol. A bola do Breno Bidon no primeiro tempo que sobra para ele fazer a curva, rapaz, que erro do Breno Bidon naquele lance, porque ele erra e erra por muito. E é um lance que você não pode, pelo menos, acertar o gol, a trave, passar raspando, porque ele está próximo do gol. Ele erra por muito porque ele pegou mal, a bola não fez a curva, era uma chance claríssima de gol também. E caiu no pé de um jogador bom, canhoto, perfeito para aquela bola. Enfim, um Corinthians que, de novo, assim como no passado, assim como este ano, depois do jogo na Vila Belmiro, se eu não estiver me enganado, contra o Bahia, eu fiz uma matéria aqui na Gazeta Esportiva que naquele momento o Corinthians tinha uma estatística que mostrava: precisa de 13 chutes no gol para marcar um gol. Então o Corinthians hoje de novo falhou, pecou, perdeu 3 pontos dentro de casa num derby por falta de eficiência, por falta de condição de finalizar as jogadas, por falta de capricho, de técnica, de problema técnico dos seus jogadores. O Dorival fez o que ele pôde. Aliás, eu gostei da substituição que ele tira o Matheus Pereira para colocar o Garro. O jogo está 0-0 e ele está indo para cima. Substituição de que mostra que ele quer o resultado, de que ele quer o gol. Então a estratégia, a escalação, a substituição, nada para falar do Dorival Júnior. Absolutamente nada. E o Corinthians também. Hoje, o Corinthians jogou bem. Tem uma falha ou outra, como teve a do Mateuzinho, poderia ter comprometido, mas o Corinthians jogou bem. O Corinthians amassou o Palmeiras. O Palmeiras acabou aí, perdeu uma Libertadores por um escanteio. Também vice-campeão brasileiro, perdeu para o Corinthians uma final disputada, que pênalti perdido, acaba empatado em Itaquera. É o Palmeiras, que acabou de gastar uma fortuna aí para contratar o Arias, que trouxe o Marlon Freitas, que tem o Andrés Pereira, que tem o Vitor Roque, que tem o Flaco Lopes. Meu amigo, o Corinthians jogou como se o adversário fosse o Capivariano. O Corinthians pressionou demais o Flamengo, pressionou demais o Palmeiras. Tudo bem, ganhou do Flamengo, e contra o Palmeiras faltou eficiência, faltou colocar a bola para dentro. E foi castigado num momento de desorganização, com eles claramente desorganizados naquele momento, me deu até uma impressão de desgaste físico, e para piorar, né, o Hugo acaba espalmando a bola no pé do Flaco, porque reparem, a bola desvia ao chute, se não me engano, do Maurício, mas a bola desvia, se eu não me engano, no Raniel, eu vi de longe, né, durante o programa, mas a bola desvia, o Hugo está caindo, ele é obrigado a mudar o movimento, porque há o desvio e aí a bola sobra para o Flaco Lopes. Então é isso, gente. O Palmeiras aproveitou essa brecha, teve a outra brecha, que aí foi um erro individual, não foi estratégia de jogo, não foi lance de jogo, né? Um erro individual, o Mateuzinho com excesso de confiança tentou driblar e perdeu a bola para o Luigi, e o Luigi foi patético, ridículo, o lance deve ter feito o Palmeiras se jogar pela janela, porque ele vai lento para a bola, vai sem confiança, não sabe o que fazer, demora demais, o Mateuzinho se recupera, tira a bola numa boa, o Luigi chuta o calcanhar dele, poderia até ser falta do Luigi no lance, nada a marcar, e o lance segue. Então assim, cara, é um jogo em que o Corinthians perde, e a impressão que tem, eu acho que o palmeirense ganha, e vai servir para tirar sarro do corintiano, para tentar dar alguma confiança. Eles estavam mordidos com o Corinthians pelo passado recente, que eles têm sofrido muito na mão do Corinthians, então eles vêm engasgados para esse jogo. Então é uma coisa que serve muito interna ali para o palmeirense, de repente extravasar, ganhamos desses caras, estão engasgados na garganta e tudo mais. Mas pensando na prática mesmo do que interessa, futebol, temporada, o que temos pela frente, é um jogo que o Palmeiras ganha, mas é um jogo para ligar o sinal de alerta no Palmeiras. Fala, cara, como nós somos amassados pelo Corinthians, como nós jogamos mal contra o Corinthians. Olha o nosso time, olha o nosso investimento, manutenção de técnica e tudo mais, a boa fase que vem daí e tal. Cara, o Palmeiras foi amassado de novo. Jogou mal de novo. Como é que vai ser isso daqui para frente, nos próximos jogos, quando enfrentar os grandes times no Brasileirão, na Libertadores, no próprio Campeonato Paulista? Como é que vai ser? Jogar essa bola aí, não vai para lugar nenhum com essa bola. É um jogo que o Palmeiras, com a cabeça fria, depois que passar o momento de euforia, fala, com essa bola aí não vai para lugar nenhum. Para o corintiano é exatamente o contrário. É quase para o corintiano pensar assim, ainda bem que foi agora. Ainda bem que foi agora. Primeira fase de Campeonato Paulista, vale nada, tá tudo certo. Porque com esse futebol que o Corinthians jogou, e jogou contra o Flamengo bem, jogou contra o Capivariano bem, mesclando o time, pegou o Palmeiras e jogou muito de novo. É um jogo que você perde e fala assim, cara, não dá para perder tanto gol. Não dá para perder tanto gol.
precisa voltar a ter atenção a isso, precisa treinar, precisa ter mais concentração, não pode perder tanto gol. Ponto. Porque de resto, o Corinthians tem que olhar e falar, cara, tudo bem, perdemos, mas vamos ver ali na frente. Esse é o sentimento. Perdemos, mas vamos ver ali na frente. É assim que eu imagino que o corintiano tem que encarar essa derrota. Perdemos, dói, é ruim, é chato, mas vamos ver ali na frente. Porque o time está embalando. O time está criando casca, confiança, uma maneira segura de jogar. O Corinthians jogou bem, amassou o Palmeiras. Dá aquela impressão de que tudo bem. Mas vamos ver ali na frente. Ali na frente vai vir um mata-mata. Vamos ver como é que vai ser lá. Essa é a sensação. É um jogo para olhar, cara, se a gente seguir assim, a gente pode bater campeão de mais algumas coisas por aí. Jogou muita bola contra um bom time. Um jogo importante. Perdeu, acontece, é do futebol. Jogou muito, é o famoso quem não faz toma, jogou muito. Uma bola que cedeu lá, tomou o gol, cedeu na verdade duas, né? A do Luigi e essa, tomou o gol, criou volume, perdeu uma enormidade de oportunidades, é isso aí. Que sirva de lição, mas foi bom ter visto como o Corinthians continua com a confiança alta e como o Corinthians está jogando bola. Bateu o campeão da Copa do Brasil, bateu o campeão da Supercopa, foi melhor que o Flamengo, foi melhor que o Palmeiras. É um Corinthians que se mostra capaz de ter uma temporada aí promissora, hein? Potencial promissor com o que está jogando, Dorival bem encaixando esse time. E é isso, senhores. O que vocês acharam? Deixa os comentários, deixa o like aqui, não custa nada, não cai o dedo, mas essa é a maneira como eu enxerguei essa partida. E falando dos lances polêmicos, o Flávio Lopes foi lá, o Yuri Alberto chutou a bandeira no Allianz Parque, o Flávio Lopes chutou aqui, aí ficou aquele empurra-empurra, que hoje em dia tem o VAR, todo mundo com medo de ser expulso, então também ninguém fez nada, né? Fica aquele empurra-empurra que ninguém faz nada. O Flávio Lopes fez para provocar mesmo, a torcida do Palmeiras vai achar isso maravilhoso. E do lance do pênalti, o que o Andrés Pereira fez está no código de disciplina da FIFA, ele pode ser punido por conduta antiesportiva, pode ser punido, mas você pode tomar alguns jogos de suspensão, até talvez, eu nem acho que vai acontecer, deveria ali ter tomado um amarelo, ter arrumado a situação ali, o Klaus antes do Memphis bater o pênalti, mas o fato fica para a história, faz parte do folclore do futebol, vai ser endeusado pelos palmeirenses, corintianos. Sabe o que eu penso sobre esse lance? Eu penso o seguinte, como é que ninguém viu? Tinha os jogadores do Corinthians que estavam ali com o Gustavo Henrique, agora faltou malícia do Memphis, fazer o que muita gente faz, todo mundo protege a marca do pênalti, pode ver. Ou vai o próprio jogador que vai bater e fica ali para proteger a marca, ou vai um outro jogador para proteger a marca. Talvez o elenco, com alguns jogadores jovens, faltou visão. Ninguém foi proteger a marca do pênalti. Ficou todo mundo preocupado em discutir com o Klaus e ajudar o Gustavo Henrique. E ninguém foi proteger a marca. Que é algo comum, que a gente vê em todo jogo, algo meio básico, meio beabá do futebol. Ninguém foi proteger a marca. Agora o Andrés Pereira ficou ali fazendo tudo aquilo ali, na marca, no pé exatamente onde vai o pé de apoio, lógico, ele não é bobo nem nada, fez exatamente onde vai o pé de apoio, não na marca do pênalti. E agora, assim, o Klaus está no meio da confusão. Agora, ninguém viu, não é lance de VAR, mas ninguém viu. Você tem um assistente de um lado, você tem um assistente do outro lado, você tem um quarto árbitro, é um lance do pênalti, ninguém está vendo o que está fazendo o Andrés Pereira. Falha grave da equipe de arbitragem. E falha grave dos corintianos, um absurdo. Tem 3 jogadores ali com o Gustavo Henrique e o resto está atrás da área. Onde que estão esses caras? Ninguém está vendo. O Andrés Pereira está ali do lado da confusão na marca do pênalti. Ninguém está vendo, ninguém foi lá. Em nenhum momento ele é interpelado por ninguém. Em nenhum momento. Então, assim, falha grave de atenção, de falta de malícia, do seu Memphis não proteger a marca, de nenhum outro jogador proteger a marca, de ninguém olhar, ninguém observar, ninguém enxergar o que o André estava fazendo, nem da arbitragem, nem do time do Corinthians. Assim, o que me chamou a atenção foi isso, um absurdo. Um absurdo. O que o Andrés Pereira fez vai virar folclore, o palmeirense vai amar, o corintiano vai achar isso lamentável, o cara pode ser punido, mas se ele for punido não vai mudar em nada para o momento ali, e é isso, simples assim. E o Memphis, que de novo para mim fez uma partida muito aquém, tentou um lançamento que jogou a bola direto para a lateral, perdeu o pênalti, que eu relevo por causa do escorregão, tem um chute lá no segundo tempo, reclamou uma bola aqui e ali, mas enfim, de novo, para o que ele ganha, muito pouco. E o Roberto também, eu acho que hoje começou bem ali no primeiro tempo, tal, mas depois quando deu uma sumida, senti a ausência do Matheus Bidu, queria mais do Matheus Bidu também. Enfim, mas foi um jogo que o Corinthians jogou muito bem. O Memphis eu acho que precisa de mais do que ele entregou, mas foi um jogo que o Corinthians jogou bem, e o Memphis perdeu um pênalti de novo, o Corinthians perdeu um pênalti, mas, porém, entretanto, todavia,
Desta vez, não dá para culpar o Memphis, porque ele deslocou o Carlos Miguel, provavelmente faria o gol, e claramente perde o pênalti por causa do que fez o Andrés Pereira. O gramado já estava molhado com aquele buraco, ele pisa exatamente onde o Andrés Pereira cavou, ele escorrega e faz o pênalti. Então, assim, este pênalti perdido, eu acho que a gente tem que relevar e amenizar na crítica ao Memphis Depay. Tá certo? E foi pênalti, claro, né? Não tem nem o que falar, foi pênalti duplo, porque o Marlon Freitas dá as costas para a bola, vira de frente para o Gustavo Henrique, não salta e segura a camisa dele para ele impedir que ele suba. Isso já seria pênalti. Mesmo assim, ele sobe e ele toca a bola e depois sofre o soco do Carlos Miguel, que sai atrasado, estabanado e soca a nuca do Gustavo Henrique. Sem querer, também é falta. Tem o pênalti do puxão e tem o pênalti do soco na nuca e o Gustavo Henrique é quem toca na bola. Carlos Miguel chega atrasado, o Marlon Freitas agarra, pênalti claro, duplo, não tem nem o que falar, não tem nem o que discutir. E é isso. Assim eu assisti, enxerguei e analisei o derby de hoje. Agora, vocês viram a coletiva do Dorival falando sobre o Zaccaria? É informação que a gente inclusive ia trazer aqui na Gazeta Esportiva. Mas isso é papo para a live de amanhã. Segunda-feira, 10 horas da manhã, estamos juntos aqui na Salazar TV. Deixa o like aqui no vídeo e amanhã a gente se encontra. Valeu? Se cuidem. Aquele abraço. E aí, curtiu? Bom, já deixa aqui nos comentários então a sua opinião, se inscreva e compartilhe esse vídeo. E fica de olho, porque sempre vai ter conteúdo interessante para você aqui na Salazar TV.